Terminando de arrumar meu cabelo agora, eu parei e pensei um pouquinho, analisei aqui uma verdade fundamental. Sabia que a gente se cobra mais do que o que deveria, porque a gente leva muito em conta o que outras pessoas falam para nós? E que se a gente não levasse assim isso tão a sério, não é que você não vai agora estimar, não vai apreciar bons conselhos ou boas sugestões, mas é que você precisa tomar cuidado com essas sugestões, de onde está vindo a sugestão, se ela faz sentido e se a pessoa ela realmente tem a intenção de ajudar e se está ajudando, né? Porque a primeiro momento pode ser que esteja ajudando, mas você tem como cortar esse mal aí pela raiz logo no início, quando começa a surgir as primeiras raízes. Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre autocobrança, que é um dos outros sabotadores na hora de você construir sua própria marca, de você construir um bom nome, de você mostrar para outras pessoas o seu potencial. Vamos começar com algo que muitos falam, seu melhor. O que é que de fato você entende como sendo o seu melhor? A sua melhor versão, o seu melhor modo de resolver as coisas, o seu melhor desempenho. O que é esse seu melhor, segundo o que você sabe sobre você? Agora pegue esse seu melhor que você sabe, que você sente, que você vivencia e faça uma comparação dele com o que muitos dizem que é a sua capacidade. Ele é equivalente? Como vai ficar fácil aqui de você determinar se o seu melhor é do seu ponto de vista ou se esse seu melhor realmente se refere ao que outras pessoas estão sugerindo para você, falando para você que é o seu melhor, que é o seu máximo. E é aí onde entra a verdade, né? O que vai determinar mesmo se você tá dando o seu melhor ou se você está se cobrando demais por algo que talvez nunca aconteça. Na verdade, vai só piorar. É a questão do máximo. Como é que você sente depois que você realiza essa tarefa? Como é que você vê ela em conjunto com todas as outras que você vê como essenciais? Ela realmente está conseguindo ser suprida sem sabotar uma outra tarefa? Então, são perguntas que você precisa fazer no decorrer da sua trajetória em construir essa sua marca, esse seu nome, esses seus interesses. Você consegue executá-los plenamente até dizer, eita, eu só consigo mesmo chegar até aqui. E quando você chega nessa fase em que você olha e determina, eu só consigo chegar até aqui. Então, aí você consegue discernir que é o seu máximo. E como atrelar esse seu máximo ao seu melhor? Porque não necessariamente você fazer o seu máximo significa que você vai estar fazendo o seu melhor. É depois que você termina de executar essa ação, que é o seu máximo, você vê os pequenos detalhes dentro da possibilidade, do campo da possibilidade para aquela circunstância, para aquele momento e para aquela tarefa. Cumpre a função ao qual ele foi criado, foi realizado, satisfez ali, né, outras pessoas que necessitavam daquele serviço feito, daquela função realizada, isso se é para uma outra pessoa. Né? Agora, se é para você, você ficou contente com o resultado, ficou de acordo com o que você precisava e gostaria, né? Porque se a gente for olhar só para o gostaria, e for uma pessoa muito perfeccionista, talvez você nunca consiga, porque a gente tá falando aqui de autocobrança. Então você sempre vai achar que dava para ter sido feito melhor. E você parar e pensar, se essa tarefa aqui, dessa forma como está, tivesse sido realizada por uma outra pessoa, por pessoa fulana de tal, você pode até ir pensar naquela pessoinha que você admira muito, que você acha que ela sempre faz tudo primoroso. Se essa tarefa tivesse sido executada por ela, você estaria satisfeita? Você estaria feliz? Então, esses fatores vão determinar muito a questão do seu máximo atrelado ao seu melhor.
Você vai conseguir ter uma visão bem ampla de o que você está realizando está de acordo com as suas possibilidades e está cumprindo com um propósito, né? Então você vai conseguir enxergar ali com clareza que às vezes a cobrança de outra, né, de outra pessoa ali, ela não é realística. Ela está olhando de um ponto de vista pessoal. Talvez ela acredite que você tinha potencial de fazer até mais, porque ela te vê como uma pessoa muito forte, muito resistente. É o que você tenta passar para essa pessoa, sendo que você está se esgotando muito, mas você tenta pintar um quadro perfeito de que você consegue fazer aquilo sem ter impacto na sua vida algum. Só que aí é onde está a cilada, porque você está passando uma ideia diferente, errada para essas outras pessoas e elas vão sugerir para você que você avance, porque o humano ele é assim, né? Quando ele atinge um nível, ele não quer ficar naquele nível, ele quer progredir, ele quer ir acima. Tanto vocês podem tirar por uma questão de quando você recebe uma quantia em dinheiro, você tem um salário que paga tanto. E aí você começa a viver em aperto, uma situação meio difícil, aí você imagina, se eu conseguisse um emprego melhor, que eu ganhasse um pouquinho mais, eu já estava contente, eu estava muito bem, e aí eu ia ficar feliz, eu não precisava de mais nada. Aí, de repente, acontece de você conseguir esse emprego, né, esse trabalho que remunera você um pouco melhor do que o que você tinha antes. E com o passar de um tempo, e quando eu falo de um tempo, eu não estou falando de um tempo muito estendido, não. Vou botar aí para vocês 6 meses. Esse novo dinheiro, essa nova remuneração sua, já não está dando para a sua nova realidade, porque você não quis manter no nível anterior. Você subiu ele um pouquinho mais. E aí, esse pouquinho mais que foi subido vai exigir também um pouquinho mais de recursos. Então, você vai começar a entrar naquele novo ciclo de o que eu tenho não dá. Se eu recebesse um pouquinho mais, ficaria melhor. Então, vocês entendem que a autocobrança, ela vai funcionar da mesma forma? Se você não tiver uma noção realística de onde você quer chegar e o que é que de fato você pode fazer corretamente, você for só pelo que outras pessoas falam para você, você vai viver esse bendito ciclo. Nunca vai ser suficiente, porque até nesse caso, as outras pessoas vão encher a sua cabecinha, a sua mente, de que você tem como subir de nível. Você vai sempre subir de nível. E aí você não vai estar disposto a retroceder, porque ao olhar de todos, você se sente confortável de saber que essas pessoas veem em você um alto potencial. Mas então você precisa encontrar os mecanismos corretos para ter esse discernimento do seu máximo e do que você realmente faz de melhor, o que funciona. E quando eu falo do que funciona, é do que cumpre a função para a qual foi projetado. Consegue cumprir? Então, aquilo é o seu melhor. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm aí uma sugestão do que funciona bem quando vocês estão com essa pilha aí, ó. Ai, minha cabeça sempre me sabota. Toda vez que eu tento fazer uma coisa, ele chega alguém ou chega alguma coisa para dizer que aquilo não é suficiente. Coloca aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. No próximo vídeo a gente conversa um pouquinho mais sobre mecanismos essenciais para você quebrar esse padrão da autocobrança. Como você determinar qual é o seu máximo e como você determinar qual é o seu melhor. O que é que você pode fazer para conseguir atrelar essas duas coisas? Vejo vocês no próximo vídeo.